Bom dia, meu povo. Bom dia. Ai, gente, Bom dia, Sora. olha meus cabelinhos novos aqui, gente. Ai, Sora, aqui, ó. Tudo aqui, ó. Nossa, Sora, é que você não tá vendo isso aqui, Sora. Que tá um estado horrível. Tá fogo. É, Tá com os cabelos novos, né, Sora? Aqui, ó. Tudo aqui assim, ó. Ai, gente, eu tô até... Bom dia, Sora. Bom dia. Eu sei que tá meio ruim o barulho, mas, gente, eu passei mal à noite. Eu só consegui dar aula hoje com o ventilador na cara aqui. Coitada de você, Sora. Não é fácil, Brasil, mas tudo passa. Eu tô com ventilador ali do lado, então não tem nada a dizer. Até a Lívia do nono falou assim, meu, quem que tá respirando tão alto? Eu falei, não, gente, é o ventilador. Batendo no microfone, ele faz um barulho mesmo. Já subi aqui a aula. Deixa eu só ajustar uma coisa na chamada do nono ano. Tinha uma pessoa que faltou. A Guarize. Ops, não. Agatha, eu vou tornar você com anfitriã, porque eu tô finalizando umas coisinhas aqui, tá? Aham, tranquilo. E nunca mais abre. Ô, Agatha, você fez assim, ó. Aham. 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 Não, essa... E a Sora? Bom dia. Uma página menos do que eu queria, mas tudo bem. A gente já começa, tá? Só vou ajustar aqui a apostila para de vocês. Bom dia. Bom dia, Sara. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tirando o calor, né? Tá calor pra caramba. Eu tava reclamando agora, professora, porque eu tenho um muralzinho aqui no meu quarto que eu coloco foto, essas coisas, e aí tem que ficar com o ventilador. Oi, Luiz Fernando. Cai tudo assim no chão. Nossa, tá muito quente. Olá, Luiz Fernando, Sora. Oi, Brenda. Aparece aí, Brenda. Oi, Brenda. Oi, bom dia. Ih, travou Aí, pra ele lá. Lascou. os que estão na sala, Gente, na verdade é o som. de novo, gente, o barulho do sopro aí é o meu ventilador, tá? Que eu não passei bem a noite, então para conseguir dar aula ele está a todo vapor aqui. Para os que estão na sala, que é a Brenda, o Luiz Fernando e o André, caso eu preciso que vocês falem, é só vocês irem no micro, desmutar, tá bom? Para vocês conseguirem participar. Primeiro assunto do dia. Não esqueçam de retirar quem ainda não retirou. Eu não sou orientadora do projeto interdisciplinar de vocês, mas precisa passar na escola até amanhã para retirar o kit. É importante para a criação desse projeto interdisciplinar, ok? Quem está com vocês é o professor Casimiro E a Juliana? e a Ju de matemática, né? Show. Outra coisa que eu queria falar. Ontem eu mandei um ClassApp com o PDF que está disponível de forma online, gratuita, do livro do Frankenstein.
Não é um livro curto, porque ele começa com as cartas, né, que o Victor Frankenstein escreve. E a partir dali, depois que ele escreve uma série de cartas que começa a contar a história, de como ele se apaixona, de como ele quer virar cientista, enfim. E aí como ele cria o Frankenstein, que o Frankenstein começa... Por que o Frankenstein mata as pessoas que ele gosta, né? E aí é um livro de 200 e tantas páginas, tá? Mas eu acho que tem... Se alguém tiver outro PDF, quiser compartilhar no grupo de vocês também, não tem problema. Eu compartilhei também um desenho que é só, acho que é tipo um anime, é tipo um desenho assim bem rápido. Acho que dá 2 minutos, ele nem tem fala, mas ele resume fantasticamente o livro de uma forma bem direta e objetiva, óbvio, né? Não com todos os detalhes. Mas ele resume a história do Frankenstein. Então também tem o filme que é hollywoodiano aí, saiu acho que em 2015, do Victor Frankenstein, que também, aí eu não está disponível acho que no YouTube, aí é só mesmo fazendo a locação, né? Eu sei que esses dias passou no Telecine. Para quem tem o Now aí, tem o pacote do Telecine, pode dar até uma procurada. Mas tem outras abordagens do Frankenstein, que é o Frankenstein no Pica-Pau. Tem o Frankenstein, o filme original mesmo no YouTube está disponível para vocês assistirem. Então, assim, não tem justificativa, ok? O livro vai valer 1 ponto, que é a VA, e eu programei essa VA como sendo a primeira de vocês para o dia... Eu acho que foi 29, se eu não me engano, tá? 29 de outubro. Professora, mudou o horário, não tem problema. Caso tenha alguma alteração de horário, né, na grade de horário de vocês, a nossa aula passe a ser um pouquinho depois, enfim, a gente volta a conversar sobre a data. Mas, inicialmente, essa data de apresentação é dia 29. Vocês podem escolher se vão fazer a apresentação individual, em dupla, em trio ou em grupo de até 4 pessoas, tá bom? Eu falei que poderia, coloquei até no ClassUp que poderia ser um vídeo, um PowerPoint, não tem problema que vocês vão escolher fazer, tá? Pode ser um desenho, vocês apresentem um desenho. Então, assim, vai do que vocês entenderam do livro e o que vocês querem passar de mensagem, tá? O pessoal da escola caiu, gente? Acho que sim, senhora. Sim, né? Então tá. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao livro, ao que fazer desse livro, desculpa, gente, meu cachorro tá brincando com a bolinha dele ali, com a Nerf, ele fica enlouquecido. Então, se alguém tiver alguma dúvida ainda em relação à VA de número 1 de vocês, que é o paradidático, me procurem, tá bom? Vamos compartilhar a tela aqui da nossa apostila. Tá muito ruim o microfone? Vocês estão conseguindo me ouvir? Por conta Eu tô te ouvindo, senhora. Bom, Só não falo que eu vou desligar, gente, que tá embaçado hoje. Então, a página 15 foi de lição de casa, certo? Nós lemos o texto, deixa eu só refrescar minha memória. Ciência compartilhada na rede, né? Que são as pesquisas já compartilhadas nas mídias sociais. E aí tinha que responder as perguntas, então. Vamos lá. Agatha, lê a 17 e fala para mim qual delas é a mais informal. assinale a assinale a alternativa que apresenta uma linguagem mais informal.
Pois é, elas estão aí, como as novas mídias podem revelar a ciência de um ambiente onde a academia e sociedade estão juntas, não seria interessante considerar, caso uma nova forma de medir os impactos da ciência? Esse grupo com certeza é muito importante. Eu acho que é a primeira, Sônia. Muito bem, pois é. Elas estão aí, muito bem. A informal é a primeira. 18, Sara, lê para mim a 18. E vamos fazer a letra Professora, A. desculpa, eu não estava conseguindo desmutar. Tudo bem. Em diversos momentos do texto, os autores se dirigem aos leitores. Transcrevam um trecho que comprove essa afirmação. E aí, você transcreveu? Você grifou alguma coisa? Não, professora, isso eu não fiz o 18, desculpa. Não, tudo bem, a gente procura lá no texto. É um Ok. fragmento que você Eu acha ia- que ele está falando. Eu acho que seria com as perguntas, não é, professora? Porque eles não perguntam dirigindo ao leitor quando eles fazem perguntas? Mas aonde tem uma pergunta? Desculpa, Sara. Mas quais seriam essas medidas? A primeira palavra do capítulo, do texto das métricas do século XXI, eles não se dirigem perguntando? Peraí. Também, mas quais seriam essas medidas? Muito bem. Tem o que na realidade essa é o intertítulo, né? Não é o começo do texto. É por isso que eu fiquei procurando. O começo do texto está na página de número 13. Se você puder Desculpa. também, imagina, se você puder também destacar aqui no laranjinha, já ouviu falar em altimetria? As métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Sora, você se mutou. Sora, desculpa, fui eu. Não fui Eu eu, não. fui liberar a Esther pra entrar, só que aí quando eu cliquei, ela saiu, aí clicou em você pra Não mutar. tem problema. Então, só destaquem para mim, por favor, a primeira linha da página 13. Tudo bem, Henrique, sem problema. Professora, foi muito engraçado. Quando você estava escolhendo para quem responder, eu falei, quer ver que ela vai me escolher? Porque só porque eu não fiz. Ah, é sempre assim, meu amor. A gente tem um radar. Igual no texto, professora, tinha uma parte do texto enorme. Foi ontem que teve aula que eu falei, ela vai me escolher só para ler aquela parte e você me escolhe. Certeza, essa escolha Ô, dele. Sora, mas agora não tem muita graça também, porque a Brenda tá na escola. Pois é, né? Verdade. Tem que chamar ela pra ler, Sora. Eu acho que tá meio difícil, que nem a Eduarda, como tava só ela no 9º ano, a Ormonde, ela sentou na frente do computador, então para ela foi mais fácil, eu chamava ela, desmutava. Agora, como tem mais de uma pessoa lá, e fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Não, aí chama só a Brenda. Não, né, gente? Tem que Pronto, chamar. resolveu o problema. A gente pega um pouco no pé da Brenda, né? Só um A pouco. Brenda nem sabe que a gente tá falando dela, eu acho. Claro que sabe, ela tá. Ah, sabe se ela tá ouvindo? Nem tá ouvindo, nem vi que ela entrou. Aqui, vamos lá. Olha, eu tô pelas costas. Nossa! Oi, Brenda, aqui, ó, pra você, ó. Love you, Brenda, tô com saudade Vai, de você. foca, 8º ano, que a gente tem muita coisa. Oh, que fofa. Quando vai entender a oração subordinada adverbial, aí vai ficar assim, a professora não passou conteúdo. Ah, passou sim, né? Não tá passando. B. Então, A, vocês já destacaram lá a primeira frase depois do nosso título. Essa é a da 18. Letra B. Por que essa estratégia é importante? Por que a estratégia de comprovação de afirmação é importante, Sara? Por que é importante? Seria para tirar dúvidas, professor, ou para mostrar o assunto principal, assim? Sim, trazer o assunto principal, fazer questionamentos, trazer proximidade com o leitor. Perguntas que a gente teria, né? Se a gente lê o título, a gente pensa, o que é isso? Então, eles afirmam o que é. Muito bem. Então, a estratégia é importante por conta dos questionamentos, da proximidade com o leitor, do aprofundamento no tema. Matheus, é melhor você parar de graça aí. Quem é? O Luiz Fernando ou o André? Que tá fazendo graça de boné? Quem tá na escola, eu acho que é o Luizinho. O De André. boné é O o Luiz André tá Fernando. também.
Ô, Sora, me assusta assim não. Achei que você tinha falado de mim. Você mandou um Matheus, é melhor você parar de graça. Eu falei, Não, é que eu ia te chamar para ler. Só que aí eu vi que tinha gente fazendo. Eu achei que o Matheus tava com fundo e a Sura tinha ficado bravo. Não, gente, eu Fundo. não me incomodo com essas coisas. vocês nunca Vamos lá, Matheus, 19, por favor. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lê tudo e fala depois ou Não, fala a minha vamos. ordem e depois lê? Acho que é melhor a gente analisar uma por uma, Matheus, fica mais fácil. Tá. Os pesquisadores defendem que os melhores textos científicos estão nas redes sociais. Ai, gente. Por isso que é falso. Com certeza, né, Brasil? Fake news a gente compartilha como? Em rede social, né, gente? Pode ler a próxima, Matheus. Um pesquisador pode construir um conhecimento científico novo com base no trabalho de outros pesquisadores. Eu pus que é verdadeiro. Sim, a gente cria pesquisas através da pesquisa de outra pessoa, né? A gente se aprofunda nisso. Pode continuar. O conhecimento científico interessa somente aos pesquisadores. É falso. É falso. Até mesmo porque a gente está num artigo de divulgação científica, né? Que é escrito por jornalistas. Pode continuar. As redes sociais tornam-se também veículos de divulgação científica. Verdadeiro. Sim. No próprio texto ele fala que é um meio de cultivo para esse tipo de informação, né? Muito bem. Então, para quem não pegou, é FV. 20. Luísa, lê a 20 para mim, por favor. Tá, Sora. Releia o trecho abaixo e explique a funcionalidade da expressão destacada. Eu não sei falar o nome dele. Da Finlândia, fez sua dissertação de mestrado sobre o uso das altimétrias no financiamento à pesquisa. Quando dentro de um texto digital, tá bom? Vou abrir um texto aqui para vocês. Vou pegar sei lá. Vou abrir o G1 só para a gente ter uma base, tá? Pra vocês terem uma ideia. Trump recusa, vamos ver se tem um do Trump. Tem. Vocês estão vendo aqui, ó? Para o que vocês estão fazendo e olha para a tela do computador, do celular, não sei exatamente qual negócio que vocês estão usando. Vocês estão vendo aqui que tem, então, a matéria no editorial Mundo, segundo debate entre presidenciável nos Estados Unidos, será virtual, diz comissão. Trump diz que não vai participar, porque estava com Covid. Aí vai ter o texto aqui, começa o texto. A comissão que organiza os debates entre os dois principais candidatos a presidente dos Estados Unidos. Vocês percebem que quando eu passo o mouse, a mãozinha do mouse, na palavra que está destacada, ele vai criar um outro link e vai abrir um link só de informações sobre os Estados Unidos? Quando eu faço essa conexão em textos digitais, se chama hiperlink. Hiper porque é grande e link porque conecta com outros links. Então, são links dos links, ok? Quando eu estou aqui falando de dissertação de mestrado, óbvio que esse texto não está como fonte digital e tudo mais, né? Não está conectado diretamente online, de forma online. Mas se ele tivesse e eu clicasse em dissertação de mestrado, ele traria para mim a definição do que é uma dissertação para o mestrado, né? Para se tornar mestre. Então, ele quer saber para você a funcionalidade. A funcionalidade é a ampliação de conhecimento, igual a hiperlink. Para quem não sabe escrever, hiperlink se escreve assim, ó. Tá? Hiperlink. Ok? Hyperlink. 21. Luiz Fernando, desmuta para mim aí, vai. Vamos. 21. No trecho com o monitoramento de mídias, é possível identificar os temas quentes do momento. O adjetivo quente pode significar complicados.
Tem umas notícias quentes que tá todo mundo sabendo. Qual o significado de quente? Mais lido, senhora. Isso que eu ia falar. Falou mais. Aprendeu, claro, né? A Brenda. Mais lidos na 21. E agora a gente vai entrar na parte gramatical de vocês, da unidade. Deixa eu só colocar aqui. Dá uma baixa na minha apostila. Na parte gramatical, que é a oração, as orações subordinadas adverbiais, finais, concessivas, temporais, causais, subordinativas. Elas são difíceis? Não, mas a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Tudo bem, Henrique, no problem. Inclusive, vou fazer a chamada já. A gente vai verificar algumas condicionais agora na didática e a gente se aprofunda no CA, tá bom? Eu não vou passar o CA para casa, eu quero que vocês façam junto comigo, para que a gente consiga tirar as dúvidas por ser um conteúdo novo, tá? Só interromper rapidinho o compartilhamento para fazer a chamada de vocês. Que eu esqueci. Na escola está o André, a Brenda e o Luiz Fernando só, né? Tô cansada, gente. Agatha, André. Beleza. Bia, tá aí, Bia? Bia? Tô aqui. O Felipe Melo tava com enxaqueca, né? Esther tá aí. Spina, Henrique também. Isabela com Z com S. Luiz Henrique também tá. Luísa. Maria Eduarda Mafer. Mariana, não vi. Cadê Mariana? Tô aqui, senhora. Tá me ouvindo? Tô, mas não te achei. O microfone dela tá um pouco ruim, senhora, que tá Achei muito você, baixo o Nai. som. Matheus, Murilo. Nicolas, não conseguiu entrar? Não, Sora. Henrique, manda para ele. Luiz Henrique, manda para ele um WhatsApp. Vê se ele tá com problema de conexão de novo. Que ele tem que formalizar Sora, ele isso. tá, ele já falou comigo. Então fala para ele Internet formalizar tá. para mim por WhatsApp, para eu não deixar ele com falta, por favor. Tá bom. Pedro, no way, né? Rafa tá aí, né, Rafa? Rebeca, eu vi também tá aí. E a Sara, beleza. Só um pouquinho, tá? Tá aí, né, Sora, na frente do ventilador. Cuidado que faz mal ficar na frente do ventilador. O quê? Ficar muito tempo na frente do ventilador faz mal. Mas é que eu passei mal à noite. A única forma que eu consegui de dar aula é na frente do ventilador, para minha temperatura. É que eu tenho ficado com febre esses dias, então para mim tá meio embaçado, sabe? Eu sei. Mas eu falei por causa que hoje eu fiquei um tempinho só na frente do ventilador, porque fiquei mal também. Então, eu sei que não faz bem, mas, gente, eu tô passando tão mal que a única coisa que me ajuda, que tem me ajudado mais, é o raio do ventilador. Daí bate um ventinho assim, fica mais refrescado. Vamos lá. Oração subordinada adverbial. O advérbio, como o nome já diz, transmite as circunstâncias de tempo, modo, lugar, né? As orações subordinadas adverbiais têm a mesma finalidade, só que com o contexto de subordinação, de complemento, tá bom? Vamos lá. Rebeca, lê para mim, por favor, o enunciado da 22, esse zoom aqui do lado, e aí a gente faz juntos, tá bom? Com base no quadro ao lado, assinale as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial destacado.
Os adjuntos adverbiais expressam circunstâncias de tempo, lugar, intensidade, finalidade, causa, comparação, etc. Exemplo: muitos textos científicos são postados na internet. Na internet é adjunto adverbial de lugar. Pode ler Os pesquisadores postam os trabalhos na internet para a leitura dos estudantes. Tempo, lugar, intensidade, causa ou finalidade. Qual delas você acha que está certo, Rebeca? Qual se enquadra melhor? Causa. A causa seria o motivo pelo qual os pesquisadores postam trabalhos na internet porque o motivo dele é a leitura dos estudantes? Pode falar? Pode, Sara. Eu acho que é finalidade. Muito bem. É a finalidade que vamos lá, os pesquisadores postam os trabalhos na internet. Qual é a finalidade dessa postagem na internet? Para a leitura dos estudantes. Essa é a finalidade, muito bem. Mafer, lê para mim a 23 e nós vamos fazer juntas. A respeito da reescrita da frase anterior, assinale a alternativa correta. Os pesquisadores postam os trabalhos na internet para que os estudantes os leiam. A transformação do adjunto adverbial está relacionada ao fato de que na escrita a circunstância de para leitura dos estudantes muda, a construção de uma oração que expressa a mesma circunstância que o adjunto adverbial. Vamos lá. A transformação do adjunto adverbial está relacionada ao fato que, na reescrita, a circunstância de para a leitura dos estudantes muda. Ele está lá. Para a leitura dos estudantes, para que os estudantes leiam, ok? Essa foi a troca. Ou a construção de uma oração que expressa a mesma circunstância que o adjunto adverbial. Quando eu faço a mudança, a alteração, percebe, eu tenho uma tradução do processo. Os pesquisadores postam os trabalhos na internet para que os estudantes realizem a ação de ler, né? Que eles leiam. Então, quando eu faço essa mudança, essa transição, eu deixo a circunstância do adjunto adverbial muito mais clara. Então, com a transformação, a construção fica mais expressa na oração do que quando eu tenho ela de forma objetiva, como estava na primeira oração. Então, nesse caso, é a segunda alternativa. Pode ler, Mafer, orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais. Veja algumas conjunções ou locuções Veja algumas conjunções ou locuções conjuntivas que iniciam essa oração. Temporais: quando, assim que, desde que, até que, logo que, etc. Finais: para que, a fim de que e etc. Causas: porque, como, já que. Causais: porque, como, já que, uma vez que e etc. Muito bem. Então, e quando ele fala assim, que iniciam essas orações, é que inicia o período de subordinação, tá? Por isso, percebam aqui no outro exercício. Ele tá no início, a gente precisa trocar essa pilha. Ele vem no início porque a subordinada veio no começo, ok? Não necessariamente ela vai vir depois. Aqui ela estava em ordem indireta, por isso essa estrutura, tá bom? Quando ele fala que iniciam as orações, inicia o período de subordinação. Na 24 é para eu associar A, B e C a classificação dela, temporal, final e causal. Não tem segredo. Eu olho aqui na tabela, vejo qual se enquadra e coloco a definição. 1 minuto para vocês fazerem, é mais que tempo suficiente. Tô com muito sono, gente. Pronto, gente?
Sim. Bia, como ficou a classificação da sua? Como fala? Pode falar a ordem que ficou? Pode. C a B? C. Oração subordinada adverbial temporal. Para que, né? Aqui para que compreendamos melhor o mundo na nossa volta. Muito bem. A letra C, né? A outra você falou qual que é? Oi? Fala a definição de novo. C. A, B. A, subordinada final, né? Aqui. E a última, a B, oração subordinada adverbial causal. Muito bem. Bom. Então, ficou C, A, B, ok? Não precisa fazer o pontinho, a gente já vai para outra página. Lembra que quando vocês viram oração subordinada substantiva, meu Deus, esqueci. Era substantivo alguma coisa, gente, eu não consigo lembrar o nome agora. Nós vimos ela desenvolvida, que o verbo está dentro de uma estrutura de conjugação. Quando a gente reduz esse verbo, a gente transforma ele no infinitivo, gerúndio ou particípio. Vai continuar a mesma coisa na oração subordinada adverbial. A gente vai transformar o verbo dentro desses 3 modos. Alguém quer falar alguma coisa? Não era oração subordinada substantiva objetiva? Direta ou objetiva, direta? direta, indireta e apositiva, é isso mesmo. Uhum. Muito Eu decorei. É porque você fez na VA, né? Uhum. Aí eu decorei os nomes. Minha cabeça, gente, confesso que não é das melhores. Sara, aproveitar que você desmutou, lê para mim, então, as orações subordinadas adverbiais reduzidas. As orações subordinadas adverbiais reduzidas não são iniciadas por conjunção ou locução conjuntiva e apresentam o verbo em uma das 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Veja os exemplos a seguir. Lê os exemplos, Pro? Pode ler. Ao analisarem os resultados, os cientistas ficaram ainda mais curiosos. Analisarem está no infinitivo. Observando o comportamento das crianças, chegamos a algumas conclusões. Observando é gerúndio. Terminada a pesquisa, os cientistas publicam os resultados e terminada é particípio. Muito bem. Qual é a diferença, então, dessa oração que aqui está desenvolvida para essa que está reduzida? Eu não vou ter a conjunção. Ai, meu Deus, essa pilha, gente, peraí. Eu juro que eu vou pedir pro meu marido sair hoje para comprar pilha. Eu não tenho a conjunção conectora. Eu começo direto pelo verbo. Vocês perceberam? Aqui, exatamente, ele colocou um artigo, né? Estilo da estrutura da frase. Mas não tem a conjunção. Eu não tenho essa estrutura. Eu começo diretamente com o verbo dentro das formas nominais aí. Então, vamos fazer o exercício 25. Leia a frase a seguir e resolva as questões. Entendi melhor o tema quando li o artigo na internet. Então, esse quando li o artigo na internet é o meu período subordinado, né? Se a gente for analisar aqui, o quando é temporal. Então, ela seria a oração subordinada adverbial temporal. A ideia de temporalidade. Separe as orações do período acima. A gente já fez a separação aqui, ó. Primeira oração, a oração principal, entendi melhor o tema. E a segunda oração, que é a subordinação, quando li o artigo na internet. Que se eu fosse classificá-la, seria uma oração subordinada adverbial temporal. Por conta do quando ali, que é o meu conector, minha locução. Não, minha locução não, é minha conjunção mesmo, né? Não tem 2 palavrinhas. Reescreva. Isa, lê para mim, por favor. Lê a B para mim. Tá, reescreva o período eliminado a conjunção e passando o verbo da oração em destaque para uma das 3 formas nominais. É para ler o quadradinho? Não, a gente já explicou ali, né? Beleza. Que gerúndio, infinitivo e particípio. O que eu tenho que fazer, Isa? Você vai me ajudar.
O primeiro período, que é a oração principal, acabou minha pilha de novo, que é a oração principal, a gente não mexe. Entendi melhor o tema. A gente só vai mexer na subordinação, porque é isso que nós precisamos alterar. Vai funcionar igual a outra, que a outra conjunção que nós tínhamos era conjunção integrante, era só o quê, né? Dessa vez eu tenho outras opções. Nesse caso, o quando, que é temporal. Eu vou retirar essa conjunção e eu vou transformar esse meu verbo em infinitivo, gerúndio ou particípio. Como vai ficar? Entendi melhor o tema. Professora, pode ser tipo, estava entendendo o tema? Estava entendendo? Não. Entendi melhor o tema. O verbo que eu vou usar é esse aqui, gente. É o da subordinação. Não é do primeiro período. Só pode mudar a subordinação? Sim, só pode alterar a subordinação. Fala, Luiz. Eu não ouvi, gente. Oi? Tá. Posso falar? Pode. Entendi melhor o tema ao ler o artigo na internet? Ao ler o artigo na internet. Muito bem. Professora, eu ia falar isso agora. Poxa, Murilo, por que não falou antes? Que a Brenda falou. Ela falou antes. Muito bem, é isso mesmo. Ao ler o artigo na internet. Então, eu transformei. Lembra que eu falei que não vai ter, não terá, né? Vai ter, ficou meio ruim. Não terá a conjunção. Mas aqui vocês perceberam que no infinitivo final, ar, e ir, analisarem, ele tem o AO. Ele precisou desse conector, mas não é uma conjunção. Vamos lá. Murilo, lê para mim. Pontuação das orações subordinadas, adverbiais, temporais, finais e causais. Tá. Lê as frases a seguir e faça o que se pede. Quando chegaram à escola, os alunos leram os artigos. 2. Os alunos, quando chegaram à escola, leram os artigos. 3. Os alunos leram os artigos quando chegaram à escola. Ponto. Os alunos leram os artigos quando chegaram à escola. Pode ler o pontinho aí, a gente já vai fazer juntos. Observando a pontuação das 3 frases, complete a regra abaixo. Separam-se com blá 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 as orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais, Calma. Vamos fazer a teoria do Jack Stripador. Rafa, tenta desligar a sua câmera, porque daí consome menos a internet, tá? Aí talvez trave um pouco menos para você. Separam-se com... Qual é a pontuação que eu estou separando aqui um período do outro, Murilo? Vírgula. Muito bem. Separa-se com vírgula as orações subordinadas adverbiais temporais, finais e causais, quando elas vêm antes ou depois da oração principal. Aqui começou como? Depois. Murilo? Eu vou ler como ficaria na ordem direta, tá? Os alunos leram os artigos quando chegaram na escola, na ordem direta. Quando chegaram à escola, os alunos leram os artigos. Nesse caso, ela está antes da oração principal ou depois da oração principal? Na indireta, elas estão antes. Muito bem, então nesse contexto, separa-se com vírgula quando a subordinação vem antes. Então, antes, quando elas estão antes ou intercaladas à oração principal. Antes ou intercaladas à oração principal. Ponto. Se essas orações estão depois, né, da oração principal, então aqui, ó,
propostas à oração principal, a vírgula é facultativa. Então, se elas estão depois da oração principal, a vírgula é facultativa. Se a minha subordinação vem primeiro, obrigatoriamente eu vou ter a vírgula. Se ela vem depois da oração principal, a vírgula é optativa e vai depender aí da separação, se é necessário ou não. Ô, Sora, eu não entendi qual que é a primeira. Travou. E? É. Separam-se com vírgula as orações Obrigado. subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais. Obrigado. Professora, Oi. eu tinha saído porque a energia do meu condomínio tinha acabado e voltou agora, tá? Sem problema, Bia. Eu vou repetir aqui a resposta do... Desculpa. Do 26, da página 17, tá? A água desceu errado. Então, eu vou ler para você, tá, Bia? Separam-se com vírgula as orações subordinadas adverbiais, temporais, finais e causais, quando elas estão antes ou intercaladas à oração principal. Se as orações estão propostas, né, juntas, essa é a finalidade, a oração principal, a vírgula é facultativa. Tá bom? Obrigada, Pro. Nada. Luiz Fernando, lê para mim aí, oração subordinada a adverbiais consecutivas e comparativas. Cuidado, essas são mais complicadas. Eu vou dizer que você acha que você era... Luiz Fernando? Peraí, Sora. É o quê? Notei. As orações subordinadas adverbiais consecutivas indicam a consequência da ação expressa na oração principal. São introduzidas pela conjunção que, antecedida pelas expressões intensificadoras tanto ou tão na oração principal. Exemplo: estava tão cansado, oração principal, que dormiu a noite toda, oração subordinada adverbial consecutiva. As orações subordinadas adverbiais comparativas estabelecem uma comparação com a ação expressa na oração principal. Exemplo: minha roupa é mais escura, oração principal, que a sua, oração subordinada adverbial comparativa. Observação: esses dois tipos de orações não podem mudar de posição no período, pois há palavras da oração principal que se correlacionam com a conjunção da oração subordinada, mais do que, menos do que, tanto que, etc. Por isso, a oração principal deve aparecer antes da subordinada. Muito bem. Então, diferente da temporal, causal e final, que elas podem estar no começo ou no final, dentro da consecutiva e comparativa, não há essa possibilidade. A oração principal vem no começo e a subordinação vem no final. Eu não posso fazer a mudança porque ela precisa desse conector. Eu não consigo começar, por exemplo, o último exemplo aí, que minha roupa é mais escura. Não tem conexão eu fazer essa alteração estilística, não pode, é uma regra, tem que seguir para a gente conseguir analisar. Então, na 27, a gente vai ler as frases e vai fazer o exercício a letra A, ok? Bia, lê para mim, por favor. Leia as frases com atenção. 1. As pessoas se apegam com mais força a seus pertences quando se sentem menos confiantes. 2. Algumas pessoas se apegam tanto a seus pertences que seu comportamento chama a atenção. A. Reescreva a frase 1 colocando a oração subordinada adverbial em outras duas posições possíveis. Ao invés de fazer duas posições, a gente vai fazer uma só, que fica mais fácil, tá? Tá. Então,
Via de regra tá assim, ó. As pessoas se apegam com mais força aos seus pertences, essa é a oração principal, e a subordinação é o que veio depois. Como que eu posso fazer, Bia, para mudar, então, a colocação dessa oração? Lembra que nesse caso, o quando é oração subordinada adverbial temporal. Então, eu posso transferir do final para o começo, do começo para o final, não tem problema. Tá. Se alguém quiser ajudar a Bia, também pode ajudar. Fala, Brenda. Olha, calma, é para mudar o quando de lugar? É o quê? É para mudar o quando de lugar? Isso. É para mudar a subordinação de lugar. Ah, tá. Não é só o quando, né? O quando é o conectora. Eu preciso fazer a alteração de todo o processo de oração subordinada adverbial. Pode colocar... Opa, peraí. Meu Deus, quem falou comigo? Pode falar primeiro. Eu não sei quem falou comigo. Acho que foi a Brenda. Fala, Brenda. Quando se sentem menos confiantes, as pessoas apegam com mais força aos seus pertences? Muito bem. Eu ia falar isso, nossa. Então, eu vou fazer assim, tá, gente? O rosinha é como se fosse o começo da oração para mim, tá bom? Nesse caso, então, a possibilidade que nós teríamos é quando se sentem menos confiantes, as pessoas se apegam com mais força a seus pertences. Ah, agora eu entendi. É só para inverter, ele pede para reescreva colocando a oração subordinada em posições possíveis. Essa é uma posição possível, ela vai do final para o começo. Só para a gente ficar... Só para não ficar também floreando muito, né? Vamos lá. Letra B, Bia. Pode ler a B. É possível escrever a frase 2 mudando a oração subordinada de posição? Justifica a sua resposta. Letra mim, a número 2. Algumas pessoas se apegam tanto aos seus pertences que seu comportamento chama a atenção. Essa é invariável. Alguém me explica por que é invariável? O Luiz Fernando leu a definição. Porque ela é comparativa? Muito bem. Eu estou fazendo uma comparação. Algumas pessoas se apegam tanto aos seus pertences que seu comportamento chama atenção. Lembra que quando eu tenho a conjunção que, ó, aqui em cima, hein? Que. Sim. Né? No caso, ela não é comparativa, ela é consecutiva, tá? Por conta do tanto. Eu também não... Desculpa, Pro. Imagina, eu também não prestei atenção. Nesse caso, como eu tenho uma condicional obrigatória, qual é essa condicional obrigatória? Se ela for oração subordinada adverbial consecutiva ou comparativa, a oração principal necessariamente fica no primeiro plano. Eu não posso fazer alteração, porque eu vou usar o que a Sara falou, existe um grau de comparação aí que precisa dessa oração principal, senão não tenho como fazer a analogia. No caso, se eu for nomear a letra B, ela seria oração subordinada adverbial consecutiva, porque ela tem aqui o tanto no primeiro período e a conjunção que está conectando o período subordinado aí é o que, ok? Então, na letra B, é possível reescrever a frase? Não, ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva e a regra dela é que a oração principal vem em primeiro lugar. Já na letra C nem precisa responder, porque a gente já falou, né? Na frase 2, a oração subordinada indica uma consequência, não uma causa. Vamos lá. - 28. Rebeca, lê a 28 para mim, por favor. Ai, gente. É possível inverter a posição das orações na frase a seguir? Por quê?
Os cientistas estão mais preocupados que os outros profissionais do laboratório. De novo. 4 cantos mais um. Mãe. Pode falar. Eu ia falar a resposta, mas deixa. Quem ia falar? Eu. Fala, Murilo, o que você acha? Dá pra Ela mudar? não é consecutiva e não pode mudar a primeira frase de lugar? Muito bem, ela é uma oração adverbial, oração subordinada adverbial consecutiva, porque tem esse mais aí que dá a ideia de tanto, né, de quantificar. E, por regra, a oração principal não pode ser alterada de lugar. Muito bem. E tem o quezinho aqui, que é a conjunção. Perfeito, Murilo. Já dá para tirar um 10 na prova. Ô, professora, você acredita que depois que você explicou, depois que você vê o que na frase, muda tudo? Aí ficou mais fácil. Vamos lá. Agatha, lê para mim a 29. Os trechos a seguir foram extraídos dos 2 textos anteriores. Leia-os e faça o que se pede. E como usá-los para benefício dos próprios jogadores? Leia A também? Ele quer saber, esse adjunto adverbial, para. A subordinação, então, é o que está destacado, né, gente? Para benefício dos próprios jogadores. A gente não precisa nem pensar muito longe. Mas ele quer saber o que esse conector expressa. Se ele expressa tempo, finalidade, causa ou lugar. Não sei, senhora, mas... Olha na tabela, gente. Vocês têm... Finalidade? Finalidade, Sora? Finalidade. Eu ia falar isso. Vamos lá. A letra B. Não, pode anular a B, tá bom? A B e a C podem anular. Vamos direto para o próximo quadradinho. Luísa, pode ler o próximo quadradinho para mim. Tá. Com a popularização intensa dos jogos digitais, surgem vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam, sobre quais efeitos podem causar em nossa saúde. Aí ele quer saber, esse com a popularização, no caso com, expressa a ideia do quê? De comparação, finalidade, causa ou lugar? Causa, muito bem. Eita, que horror que ficou isso aqui. Gente, não tem o que fazer. É assim mesmo. Gente, eu preciso muito de uma pilha que funcione. Vamos lá. Letra E, Esther, lê para mim, por favor. Mantém a mesma circunstância de adjunto adverbial, duas possibilidades de transformações dessa expressão em oração subordinada adverbial seriam. Pode ler todas. Tá. Uma vez que ocorreu a popularização intensa dos jogos digitais, surgem vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam e sobre quais efeitos podem causar na nossa saúde. Para que os jogos digitais se popularizassem intensamente, surgiriam vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam e sobre quais efeitos podem causar na nossa saúde. Já que os jogos digitais se popularizam intensamente, surgem vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam e sobre quais efeitos podem causar em nossa saúde. Muito bem. Então, mantendo a mesma circunstância de causa, né, com a popularização intensa dos jogos digitais, qual ou quais são outras possibilidades de reescrita? Quem vai me ajudar aqui? Quem vai citar uma resposta? Vamos, gente. Aqui, ó. As causais que vocês têm aqui são esses exemplos, ó. Para que, como já, uma vez que, então, qual das orações
mantém a mesma ideia de causa? Pergunta A primeira. A primeira. Muito bem, a primeira oração, uma vez que... E tem mais uma oração aí. Qual é? Terceiro. A última? Para quê? A última. A segunda? Não, a para que é outra. Eu falou que quer ler a F. Ah, para que final, professora? Desculpa. Opa, meu microfone ficou alto aqui. Sem problema. Então é uma vez que e o já que são duas orações aí que dão ideia de oração causal, né? Oração subordinada adverbial causal. Então, se eu for falar a classificação delas, são causais, né? Simples e direta. A gente já fez essa analogia antes, não precisava nem se aprofundar. Vamos lá, Isabela com Z. Lê para mim, por favor, o quadradinho e aí nós vamos fazer juntas. Tá. As duas orações que podem substituir o adjunto adverbial são classificadas como orações subordinadas adverbiais. Mas tem que ler Pode ler. Lê o quadrinho aqui, amor. Que quadrinhos? Na página 20. Ah, tá. Desculpa, gente, para quem não pegou a F, a nomenclatura, então, é oração subordinada adverbial causal, é a última alternativa. Agora é o quadradinho, tá bom? Uhum. Quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, a da participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde. A oração em destaque é classificada como oração subordinada adverbial. Não causal, comparativa, temporal ou consecutiva. Qual delas é? Se alguém quiser ajudar a Isa, pode. É temporal? Temporal. Quando se pensa em saúde, quando eu temporalizo, lá na tabelinha de vocês, eu vou mostrar. Vou voltar rapidamente para a gente olhar aqui junto. As temporais. Quando, assim que, desde que, até que, logo que. Todas essas são introduções aí à oração subordinada adverbial temporal. Então, ela dá a ideia de temporalidade. Reescreva a oração em destaque na forma reduzida. Então, eu tenho que retirar o quando. Ele vai... Lembra que quando eu vou reduzir, toda a minha locução ou conjunção será retirada. Então, quando se pensa em saúde, esse quando sai, e vai ficar o meu verbo pensar aqui. Como vai ficar? Pensando na saúde no Brasil? Pensando na saúde, pensar em saúde. Muito bem. Vamos lá. Henrique, depois que você reescrever, você pode ler para mim o quadradinho, a gente faz junto? Tudo bem. Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. A oração em destaque está na forma reduzida. Como podemos chegar a essa conclusão? J. Reescreva o período deixando a oração em destaque na forma desenvolvida. Tá bom. Vamos lá. A oração em destaque está na forma reduzida. O projetar, né? Que seria o verbo aqui. Para mim tá errado. Peraí, gente. Esse exercício não tá fazendo muito sentido. Ah, não, tá certo. Bom, então quando eu falo em forma reduzida, o que sai na forma reduzida, Henrique? O que eu retiro para ela ser reduzida? Retiro a forma inicial da frase, quando, assim que... Como que é, isso, mas como que é o nome? Começa com C a palavra. Consecutivo. Não, conjunção. Nossa. Isso. Então, a oração em destaque está na forma reduzida? Sim, pois não tem conjunção conectora, tá? Coloquem aí na resposta de vocês. Reescreva o período deixando a oração em destaque na forma desenvolvida. Então, perceba que o projetar aqui já está no infinitivo, né? Final AR. Nós vamos
mudar esse verbo e vamos colocar o quezinho, né, antes dele. Como que vai ficar, então? Para que... Como que o verbo vai ficar? Para que projetasse. Projetarem intencionalmente projetarem. jogos digitais com o fim de apoio psicológico. Muito bem. Então, projetarem, para que projetarem, ou tá certo, projetem, né? Também estaria certo. Intencionalmente, jogos digitais com o fim do apoio psicológico. A oração desenvolvida é classificada como subordinada o quê? Final? Final? Final. O para quê entra na nossa tabelinha lá do final. Muito bem. Tudo bem, Mari? Ô, Pro, qual que é aí? Ela não tem conjunção. Ela não tem conjunção? Não tem conjunção. Por isso ela é reduzida. A J, a reescrita é para que projetem ou projetarem, tá bom? E a K é final. 30, Mari, lê a 30 para mim, por favor. Tá saindo áudio, Sora? Agora tá. Assinale as alternativas em que as orações reduzidas estão corretamente classificadas. Vamos lá. Infinitivo, então, é final AR, ER, IR. Quando eu falo gerúndio, é final NDO. Então, fazendo, crescendo. E o particípio é... Ai, gente, pera. Final ado, edo e ido, ok? Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o começo aqui. Beleza? E vai seguindo o que está dentro do meu quadradinho. Façam a leitura silenciosa e analisem uma por uma. Eu vou dar 2 minutinhos porque esse exercício é um pouco mais cansativo. Analisem para mim aí as orações e veja se enquadra. Então, no particípio, questionados tá finalado, então é particípio mesmo, é a reduzida de particípio, tá certa. Jogando, ando, é infinitivo ou é gerúndio? Será que tá certo? Será que tá errado? Façam a analogia e aí a gente já volta para corrigir. 10h45, tá? Agora são 10h43. Vou interromper o compartilhamento rapidinho aqui, tá, gente? Só para mandar um WhatsApp. Ô, Sora, olha você no telão do... Que isso? Gente, não sei por que colocaram esse óculos, gente. Fica achando o máximo. Ai, gente, pelo amor de Deus, tira o óculos. Ai. Gente, me corrijam se eu estiver errada. A aula só agora na semana que vem, né? No dia 13, certo?
Obrigada, Vácuo. É assim mesmo que a gente Eu tô Professora. procurando aqui, Eu professora, o falei que calendário. sim, Sora. Eu fiz assim, ó. É que eu tô Ô, escrevendo e não Sora, vejo. Oi, amor. Coitada, Sim, Sora, pro. eu tava semana que procurando vem a gente vai também. ficar a semana inteira sem ter aula ou vai ser só segunda? Não, é só segunda. Só segunda que é feriado. Pelo amor de Deus, Pô, nem que triste brinca. isso. Senão a gente não entrega os objetivos. Sora, na terça não é dia dos professores? É dia 15, mas tem aula normalmente. Aí que os Ah, tá. professores têm que trabalhar mesmo, né, gente? Bom, vamos lá. 10h45, voltamos à condição normal. Agatha, fala aí pra mim. Quais estão corretos? Eu não sei, mas eu pus a primeira e a segunda. Quê? Eu coloquei. Sora. Pera. Depois posso falar a minha, Pro? Pode. Aqui. Tá bom, Sara. Fala a sua que a Agatha não fez, né? Que ela É, tá exatamente, Sora, eu sou lerda. A minha eu coloquei a primeira, a quarta e a última. A primeira tá certa. Final ado é particípio. Lembra que eu falei ado, é do e ido. São finais com verbos nominais na forma nominal do particípio. Qual que você falou? Outra, desculpa. E as duas últimas. Isso. Utilizar em final ar, ir é infinitivo, então tá certo. E analisando o final NDO é o mais fácil, que é o gerúndio mesmo. Com certeza. Essas três estão corretas. As outras não estão Professora, corretas, tá? Oi? Sara, né, meu? Não ouvi. Difícil ela não errar. É o quê? Eu não entendi também. Eu não entendi, Luiz Fernando. Sabe por que a Sara não errou? Por quê? Por causa que é a Sara. Se fosse eu, aí teria errado. Tá ver. Vamos lá. Mapa conceitual. Mapa conceitual, então, é aquele que vocês já conhecem. É sistematizar um conhecimento, né? Pegar e subdividir esse conhecimento por colunas, não. Aqui vai estar com tipo, uma forma hierárquica, né? O que é mais importante, de maior relevância, maiores explicações, enfim. Isso vocês já conhecem. A gente não vai fazer um mapa conceitual no caderno, a gente só vai responder as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Esse mapa, o tema é específico, ok? Tá bem na cara, hein? A pergunta 1 é óbvia. Qual é o tema do mapa conceitual? Cadeia alimentar. Show, cadeia alimentar. Vou grifar aqui de alguma cor, sei lá, rosa. Então, cadeia alimentar. 2, qual é a relação hierárquica o mapa está organizado? Ele está específico para geral ou do geral, de um contexto geral, desculpa, para uma forma específica? Do geral para específico, não é, Pro? Muito bem. Do geral para o específico. Ele começa lá, consumidores, depois eles falam quem são esses consumidores? Primários, secundários, terciários, ok? Do geral para o específico. Eu escrevi cadeira alimentar. Cadeira alimentar. Também, você pode sentar na cadeira para se alimentar. Tudo depende. Muito bem. 3. Quais as classificações dos organismos consumidores? Primários, primários, secundários e terciárias. Muito bem. Então, a classificação deles é o que vem embaixo aqui, ó. Primário, secundário e terciário. Vou colocar esse daqui junto, mas não é, tá, gente? Eu não consegui selecionar outro jeito. Tá bom, Mafer? O que são organismos produtores? Que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Muito bem. Os organismos produtores, então, produzem o próprio alimento. Com base nesse mapa conceitual, escreva uma definição de cadeia alimentar. Como eu posso definir cadeia alimentar? Cadeia alimentar é formada por organismos... calma. Agora você me pegou, professora. Como eu posso resumir isso? Gente, como que funciona na natureza?
O leão vai comer... Não. O passarinho come o leão? Não. Não. Então, a gente parte do princípio de que existe uma lei natural aí, né? Com base no mapa conceitual, escreva a definição de cadeia alimentar. Então, existe aí uma definição de criador, produtor e consumidor. Pronto. Vamos pensar bem básico. Criador, produtor, consumidor. Ponto. Sem a gente se estender demais. Professora, toda vez que o seu ventilador bate assim na tela, barulhão, né? faz um barulho aí, eu penso que sou eu respirando no microfone. Já falaram isso aqui. Hoje estava difícil, gente. Na próxima aula eu prometo que eu não vou colocar o ventilador tão direto aqui. Hoje eu passei muito mal à noite, então senão não ia conseguir. Aqui em casa também, Pro. A gente dormiu na sala, porque aqui em cima é muito quente. Nossa. Misericórdia. Luiz Fernando, você sabe que vão acabar com essa graça rapidinho, né? Bom, o que eu vou mandar para casa para vocês, tá? Por hoje é isso que eu tinha planejado. Nós já estamos no final da unidade de número 10. Isso é muito bom. E a próxima unidade é chata para dedéu. É do Código de Defesa do Consumidor. Nossa, que legal. Que motivação pra gente, né? Olha, não é por nada não. Eu gosto muito de língua portuguesa, mas essa unidade é de doer, viu? É complicado. Vocês vão fazer para casa, eu já mandei por ClassApp para a próxima aula, que é dia 13, então, da página 24 até a página 28. Organize as ideias, tá? Do exercício. Vocês podem até selecionar os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? O exercício 1 pode fazer. O 3. O 4 não precisa. O 2 também não precisa. O 5. O 6 também não precisa. E o 7. Então, do Organizando as Ideias, vocês vão fazer o exercício 1, 3, 5 e 7, tá? E aí, vocês vão para a hora do estudo, que é a interpretação. Aí pode fazer tudo, menos o... Não, tudo não. O 5 também não tem necessidade, porque é bem pessoal, assim, meio... Onde você tá? Não dá. Eu tô na minha casa. Lição de casa. Organize as ideias, que tá lá na página de número... Peraí, que o ventilador bateu, vou tudo aqui. 24. Então, vocês vão fazer o exercício de número 1, o exercício 3, o 5 e o 7. Tá? A hora do estudo, exercício de 1 a 4. Ainda tem mais? Da página 28. Sim, meu amor. Beleza, senhora, obrigada. Beleza, gente? Por hoje é só. É isso. Beleza, professora. Falou. Até a próxima aula.